ganha por Juscelino Kubitschek. O meu pai foi ao exílio, voltou como uma pessoa civil e ajudava as pessoas que tinham problemas com a repressão a fugir do Brasil, dava dinheiro, na minha casa vivia se hospedando gente perseguida, e isso era um hábito comum em todas as famílias que tinham pessoas, né, procuradas pela polícia. Em 71, chegou uma carta do Chile de exilados mandando para ele alguns documentos do MR8, que era a organização na época em que estava o capitão Carlos Lamarca, que era o homem mais perseguido do Brasil naquele período, e uma carta de agradecimento de uma militante do MR8 que meu pai tinha ajudado a fugir do Brasil, que era simplesmente filho do melhor amigo dele. Minha mãe foi presa, minha mãe era uma dondoca, era formada em letras pelo Mackenzie, lia Dostoiévski, Eduardo Veríssimo, mas ia à praia, jogava vôlei com a Marieta Severo, e não sabia de nada. E, de repente, ela saiu dessa cadeia 13 dias depois, magra, sozinha. Havia uma censura violenta no Brasil, sem ninguém para ajudar, a não ser os amigos mais íntimos. Começou a peitar a ditadura militar, começou a ir a Brasília, entrou com um atestado de habeas corpus, foi ao ministro da Justiça, foi ao ministro dos Direitos Humanos, que havia, né, o cargo de ministro, não era ministro, era secretário de Direitos Humanos. Começou a dar muita entrevista para correspondentes internacionais que tinham sede no Rio de Janeiro, aliás, ainda tem, New York Times, Newsweek. Minha casa começou a ser mais ou menos um ponto de encontro da imprensa internacional, que estava começando a reavaliar o que estava ocorrendo no Brasil e o apoio americano ao governo brasileiro. Foi daí, a partir de 71, que o governo americano começou a questionar o seu apoio. Teve, inclusive, uma famosa CPI, que nos Estados Unidos chama Hearing, do agente da CIA, para explicar sobre as torturas no Brasil. E, paralelamente a isso, também tem a figura da Zuzu Angel, pressionando o Partido Democrata Americano a se posicionar contra a ditadura militar. A partir daí, a minha mãe começou a fazer parte de vários movimentos, Comissão Brasileira da Anistia, junto com Dom Paulo, Tortura Nunca Mais, a ser uma voz mais ou menos quase solitária de combate à ditadura. Ela se formou em direito, se formou em advocacia, se especializou em direito indígena, começou a tratar dos massacres indígenas, começou a demarcar terras indígenas, junto com ambientalistas. A minha mãe foi a advogada do Sting. Um dia eu estava em casa, ligou o Sting. Começou na campanha das diretas já, estava lá no helioporto da Folha de São Paulo, quando toda a sociedade civil resolveu dar um basta a esse regime. Estivemos juntos na missa do Vladimir Herzog, na Igreja da Sé, que foi o primeiro grande ato da sociedade civil contra a ditadura, e foi quando a sociedade civil resolveu se unir para dar um basta àquilo. Você me avisa quando estiver acabando o tempo. E a minha casa começou a virar um entre-side político. Minha mãe parecia a Dona Canor, lá em Santo Amaro da Purificação. Então as pessoas iam pedir bênção, né? Então, por exemplo, o Suplicy foi pedir bênção, pedir permissão para ele ser candidato ao Senado. Claro, o Serra foi pedir bênção para saber. O meu pai, ele ajudou o Serra. Quando o Serra estava no exílio, não tinha um tostão. O meu pai dava dinheiro para o Serra, foram pedir bênção. O Lula, eu lembro que o Lula chegou em casa um dia, a gente tinha fumado maconha, eu e minhas irmãs, meus amigos, a gente estava jogando War, e chegou o Lula, e a gente, o Lula, olha só. Chegou o Lula para pedir bênção à minha mãe, para saber se minha mãe ajudava a fundação de um partido. Minha mãe, se eu não me engano, minha mãe, ela assinou, ela é uma das fundadoras históricas do PT, e aí eu descobri. Quer dizer que, na verdade, quem combateu a ditadura foi minha mãe, não foi meu pai. Assim como a Clarice Herzog, entendeu? Assim como a figurinista, acabei de falar o nome dela, a Zuzu Angel, são as pessoas que combateram.
né? Sim, para tentar honrar o nome de seus queridos amantes, filhos, maridos, mortos barbaramente. É isso. Muito bem. Bom, nós vamos voltar a vários temas aqui, mas eu queria conversar agora com o Bernardo Kucinski, que é também paulista, descende de uma família de judeus imigrantes da Polônia, dado nada acidental, já que nós vamos falar de um livro chamado K. Aliás, o pai do Bernardo Kucinski foi escritor e crítico literário da língua Yiddish, dado também nada acidental no livro que nós vamos discutir aqui. Bernardo é graduado em Física pela USP, e logo passou a atuar como jornalista, tendo sido editor assistente da revista Veja, do jornal Gazeta Mercantil, foi correspondente do Brasil nos jornais ingleses The Guardian e Latin America Political Reports, foi ainda cofundador dos jornais alternativos que representaram uma espécie de consciência escrita nos anos difíceis da ditadura, dentre os quais Amanhã, Opinião, Movimento e Em Tempo, e no exterior trabalhou na BBC de Londres, atuando também como correspondente. Ele é autor de uma série de livros sobre economia, sobre política, sobre jornalismo. Vários dos seus livros foram publicados no exterior, alguns lhe renderam já muitos prêmios importantes, prêmios literários. Foi assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, após se aposentar como professor titular da USP em 2007, ele se reinventou e passou a se dedicar à literatura. Primeiro escreveu Alice, que era um romance policial passado na Universidade de São Paulo. Depois publicou K, o livro que vamos hoje conversar, com grande sucesso, publica em 2011, e mais recentemente ele publica o seu livro de contos chamado Se Você Ainda Vai Voltar para Mim. Esse título tem uma ironia das mais sagazes, porque se imagina um encontro amoroso. Bernardo justamente inverte o suposto amoroso, porque aqui é o torturador que não como uma jura de amor, mas como uma ameaça, fala a frase. Bernardo vai nos ler agora um trecho do seu livro chamado K. Bem, boa tarde a todos. Estão ouvindo? Escolhi um capítulo não típico do livro, mas um que pode ser lido no espaço de tempo que a gente tem. Chama-se Imunidades, um Paradoxo. O pai que procura a filha desaparecida não tem medo de nada. Se no começo age com cautela, não é por temor, mas porque atônito ainda tateia como um cego o labirinto inesperado da desaparição. O começo é um aprendizado. O próprio perigo precisa ser dimensionado. Não para si, porque ele não tem medo de nada. Para os outros, as amigas, os vizinhos, colegas da faculdade. E no começo há esperança. Não se pensa no impensável. Quem sabe discretamente se consegue a exceção. Assim age as entidades de experiência milenar no trato com os déspotas, sem alarde, sem acusar. Apenas por isso, no começo, o pai à procura da filha desaparecida age com cautela. Depois, quando se passaram muitos dias sem respostas, esse pai ergue a voz angustiado. Já não sussurra, aborda sem pudor os amigos dos amigos e até desconhecidos. Assim vai mapeando, ainda como um cego com sua bengala, a extensa e insuspeita muralha do silêncio que o impedirá de saber a verdade. Descobre a muralha sem descobrir a filha. Logo se cansará de mendigar atenção. Quando os dias sem notícias se tornam semanas, o pai à procura da filha grita, destemperado, importuna, incomoda com a sua desgraça e suas exigências impossíveis de justiça. O sorvedouro de pessoas não para, a repressão segue cruenta.
Mas o pai que procura a filha desaparecida teme cada vez menos. Desgraçado, mas insolente, percebe então o grande paradoxo da sua imunidade. Qualquer um pode ser engolido pelo vórtice do sorvedouro de pessoas, ou atropelado, ou despejado num buraco qualquer, menos ele. Com ele, a repressão não mexe. Mesmo quando grita, mexer com ele seria confessar, passar recibo. Sente-se intocável. Vai aos jornais, marcha com destemor, empunhando cartazes na cara da ditadura, desdenhando a polícia, desfila como as mães da Praça de Maio, mortas-vivas, assombrados vivos, imbuído de uma tarefa intransferível. Nada o atemoriza. Recebe olhares oblíquos de susto, percebe outros de simpatia. Ao deparar na vitrine da grande avenida, com sua própria imagem refletida, um velho, entre outros velhos e velhas, empunhando como um estandarte a fotografia ampliada da filha, dá-se conta estupefato da sua transformação. Ele não é mais ele, o escritor, o poeta, o professor de Yiddish. Não é mais um indivíduo, virou um símbolo, ícone do pai de uma desaparecida política. Quando as semanas viram meses, é tomado pelo cansaço e arrefece, mas não desiste. O pai que procura a filha desaparecida nunca desiste. Esperança já não tem, mas não desiste. Agora quer saber como aconteceu, onde, quando exatamente. Precisa saber para medir sua própria culpa, mas nada lhe dizem. Outro ano mais e a ditadura finalmente agonizará. Assim parece a todos, mas não será a agonia que precede a morte, será a metamorfose, lenta e autocontrolada. O pai que procura a filha desaparecida ainda empunhará obstinado a fotografia ampliada no topo do mastro, mas os olhares de simpatia escassearão. Surgirão outras bandeiras, mais convenientes, outros olhares. O ícone não será mais necessário. Até incomodará. O pai da filha desaparecida insistirá, afrontando o senso comum. Alguns anos mais e a vida retornará a uma normalidade da qual para a maioria nunca se afastou. Velhos morrem, crianças nascem, o pai que procura a filha desaparecida já nada procura, vencido pela exaustão e pela indiferença. Já não empunha o mastro com fotografia. Deixa de ser um ícone, já não é mais nada. É o tronco inútil de uma árvore seca. Obrigado. Bernardo, nós sabemos que o ponto nuclear do livro K é o desaparecimento da sua irmã, Ana Rosa Kuczynski, e do seu cunhado, Wilson Silva, em abril de 74, nos tempos do Geisel. Ambos tinham 32 anos quando foram sequestrados, e Rosa, que além de militante, era também professora do Instituto de Química da USP, foi demitida por abandono de emprego. Mas seria simplismo dizer que seu livro é um exercício de citação. Afinal, só no nome nós sabemos que fato e ficção se misturam. K é o seu personagem, K é seu pai, K pode ser Kafka e K pode ser Bernardo Kuczynski. A minha pergunta, então, é, no seu processo de construção literária, já que começou a escrever praticamente agora, nos 70 anos, como é que se misturam e se equilibram fato e ficção? Bom, eu comecei uma vontade de escrever ficção. Então, não tinha nada a ver com a ditadura, nem com a história familiar. Em parte tinha com a história familiar, mas eu comecei com uma novela policial, por um motivo que ficaria muito longo eu explicar aqui, e gostei. Escrevi com muita facilidade.
ficou meio capenga, depois eu consertei, mas escrevi com muita facilidade. E nesse processo,